Pessoal, começando mais uma aula com o professor Maurício. Dessa vez a gente vai estudar a equação da reta, né? Especificamente vamos estudar a equação geral da reta, vamos estudar a equação reduzida da reta, interseção entre retas e por aí. Essa é a aula de número 1, com foco no SAEP, então Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco. Então primeiro a gente vai dizer mais ou menos como é a forma da equação geral da reta. Então toda equação dessa forma, ax mais by mais c igual a zero, é uma equação geral da reta. Lembrando que esses a, b e c são números reais, onde a e b não são simultaneamente iguais a zero. Então simultaneamente quer dizer, eles não são ao mesmo tempo os dois iguais a zero. Pelo menos um dos dois é igual a zero. Se os dois forem iguais a zero, a gente não tem uma equação da reta, certo? Então aqui eu coloquei mais ou menos o gráfico, mais ou menos de como seria a equação da reta. Esse ponto P, que tem coordenada x e y, que seria esse aqui, ó, esses termos, x e y, é um ponto qualquer da reta. Nunca essa reta não quer dizer que ele vai estar aqui, né, com essa inclinação. Podia estar aqui para baixo, né, decrescente, né, podia pensar como se fosse decrescente, mas isso aí é para função, não para equação, mas você podia pensar que estava assim, ou ela totalmente horizontal ou vertical, certo? Então essa é a equação geral da reta, ax mais by mais c igual a zero. Então a gente tem vários exemplos. Elas podem ser assim, ó, onde aparece o termo x e o y, né, com os coeficientes na frente. Aqui seria o a, o b e o c, tá vendo? A é 3, b é 4 e c seria 2. Aqui o a é 2, o b menos 3, ó, porque tem que ter o sinal aqui acompanhado, então preste atenção nessa parte. Se perguntar, o b aqui ele é menos 3 e o c é 7, igual a zero. Então existem as equações dessa forma, onde aparecem os três termos, tá vendo? Tem aqui que aparece só a parte do x, 4x, e a parte independente, né, a parte que fica sem x e y, menos 2, seria o c. E também poderia ser assim, ó, x mais 8 também é outra equação dessa forma, né? A diferença é que aqui na frente, quando não tem nada, é porque é o número 1, certo? Número 1, que a gente não escreve. Essa seria, se a gente fosse olhar o gráfico, seriam retas na vertical. Assim seriam retas inclinadas, né? Pode ser assim ou assim. E tem as retas onde aparece o termo com y e o independente, que é 6x e y. Então, 6y menos 9. Esse 6 é A, B ou C? B, né? Porque A é o que acompanha o x, certo? B é o que acompanha o y. E C é o que fica aqui sozinho, sem x e y. No caso, C seria menos 9, certo? Outro exemplo, onde tem só y, parte com y é a parte sozinha aqui, vamos dizer assim, coeficiente independente seria essa, 2y mais 3. Então, basicamente, é esses três casos. Existe o caso onde a gente tem x igual a zero. Se x é igual a zero, é a parte com x. As retas são verticais, então ela coincidiria x igual a zero com o eixo y. Já x ou y igual a zero seria o eixo x. Então essa equação também é uma equação da reta, y igual a zero. É justamente o eixo x. Você poderia pensar, ó, y é a altura, então altura igual a zero. Então altura igual a zero, ó, y, altura igual a um número aqui, altura, então altura igual a zero seria o eixo x. Então, basicamente são esses três casos que a gente vai ver, certo? E isso aqui são quando coincidem os eixos, mas os principais são esses, certo? Vamos determinar a equação geral de uma reta que passa por dois pontos, A e B. Então eu coloquei aqui o A como tendo coordenadas x de A e y de A, para facilitar, né? Já que é de A. E as coordenadas de B como xb e yb. Aí existe uma fórmula, e tem como chegar nessa fórmula. A gente não vai deduzir aqui, porque o foco aqui é o SAEP, certo? Mas existe uma maneira de chegar até essa fórmula. Existem outras maneiras também de determinar a equação da reta, mas essa aqui é a principal. Então, que a gente mais usa, né? E mais vê por aí. Então, o A seria um ponto e o B outro ponto da nossa reta. E P seria um ponto qualquer, certo? Um ponto que pertence à reta, um ponto genérico. Então, para determinar a equação da reta, veja que esses três pontos eles estão alinhados, né? Eles pertencem à mesma reta. E essa fórmula aqui ela é usada para determinar condição de alinhamento, ou seja, que estão na mesma linha, né? Três pontos. Então, a gente calcula esse determinante e igual a zero. Então aqui, primeiro a gente bota x de A e y de A, que são as coordenadas de A, depois de B, x de B e y de B, tá aqui. E por último a gente coloca x e y, que é um ponto qualquer.
para chegar na equação, que seria aquele x e y que vai aparecer na equação geral da reta. Se você inverter e colocar x e y no começo, e este x, a, y, a no final, também vai dar certo, vai chegar na mesma equação da reta. Às vezes é preciso no final multiplicar por menos 1, né, para chegar na mesma reta, mas vocês vão chegar no mesmo objetivo, ou seja, vão chegar na mesma equação da reta. Então, dados dois pontos, existe uma única reta que passa por eles, e a gente determina essa equação através desse determinante, igualando a zero. Então, um exemplo. Determina a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 3 e 5, né, coordenadas, e B, 1 e 2. Então, a resposta é o seguinte, ó, lembra? O A é 3 e 5, então o x é 3 e o y do A é 5. Do B, o x do B é 1 e o y do B é 2. Aí eu vou substituir nessa fórmula. Então, xa, ya. Então, vai ficar 3 e 5, né? Primeiro, 3 e 5. Então, coloquei 3 e 5. Depois vem xb, yb. Então, 1 e 2. xb, yb. 1 e 2. E agora, eu repito x e y. Ó, x e y. E repito na última coluna tudo uma. E igual a zero. Mas como é que calculo o determinante? Então, eu botei primeiro esse passo aqui, né? Mas geralmente a gente vai começar a responder os outros exemplos já dessa parte. Então, calcular esse determinante e igualar a zero. Então, eu fiz aqui, ó. Lembra como é que calcula o determinante? Isso é uma das regras, né? Chamada de regras de Sarros, que é para determinar o valor do determinante. Então, a gente faz como? Repete a primeira coluna, 3, 1 e x. Ó, repetir aqui, 3, 1 e x. E repete toda a segunda coluna aqui, que é 5, 2, y. 5, 2, y. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer as diagonais aqui, né? Que são diagonais principais, que é aqui. Todas essas, ó, seguindo essa ordem, ó, para facilitar. Depois a gente vai calcular voltando, certo? Diagonais secundárias. Então, ó, aqui é só multiplicar, ó. Olha com calma. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, bota o número 6. Positivo. Próximo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes x, 5x. Positivo, né? Então, mais 5x. Agora, o último aqui da diagonal principal. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes y, 1y. Então, positivo. Então, mais. Para não colocar 1y, você bota só y. Y é a mesma coisa que 1y. Aí agora a gente vai fazer voltando. Diagonais secundárias. Quando você faz voltando, muda o sinal. Por exemplo, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1 de novo, ó, 5. Positivo, né? Mas muda o sinal. Fica quem? Menos 5. Uma dica. Isso é uma forma de fazer. Aí, agora a segunda. Esse com esse e com esse aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes y, 3y. Positivo, né? Muda o sinal, que é voltando. Menos 3y. E por último, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes x, 2x. Mais 2x positivo. Como é voltando? Menos 2x. E agora eu igualo, ó, o determinante igual a zero. Então, tudo isso vai ser igual a zero. Certo? Aí daqui é só organizar. Ó. Vê a parte que tem x, 5x, e tem aqui, ó, menos 2x. De 5x você tira 2x, fica só 3x. Então, 3x. Agora vamos para a parte do y. Eu tenho mais y aqui, ó, 1y positivo, e eu tenho menos 3y, né? Ó, 3y negativo, ó, menos 3y. Aí como é que você faz? Pensa o seguinte, é como se você tivesse um y, né? Para pagar, tá devendo 3. Pagou 1, vai ficar devendo agora só quanto? 2. Então, você está devendo menos 2y. Aí agora é o termo independente, né? A parte que não tem x nem y. Tem esse 6 e esse menos 5. Vejam, tem 6. Tira 5, 1. Então, era só fazer a conta 6 menos 5. Então, deu 1. E iguala a 0. Então, essa é a equação geral da reta, que passa pelos pontos A e B, onde A é 3, 5, B, 1, 2, suas coordenadas, né? Então, essa é a equação geral da reta, 3x menos 2y mais 1. No segundo exemplo dessa aula, a gente vai determinar
a equação geral da reta que passa por esses dois pontos, A e B. Onde A é 2, 3, ou seja, x de A é 2, y de A é 3. E o B, que é 5 e 7. X do B é 5, y do B é 7. Então lembra da fórmula. XA, YA, XB, YB, X e Y, e aqui tudo 1, na terceira coluna. Cálculo determinante igual a 0. Então essa é a fórmula. Então eu já substituí aqui, ó, 2, 3, 5, 7. Então coloquei primeiro, ó, 2, 3, 5, 7. Repete X e Y, e aqui tudo 1. Para calcular o determinante, lembra que a gente tem que pegar a primeira coluna e repetir todinha aqui, ó. 2, 5 e X, tá vendo? Todinha. E agora a segunda coluna. 3, 7 e Y. E vamos calcular o determinante. Então lembra que as diagonais principais, ó, o sinal permanece. Então, se eu multiplicar isso, der positivo, vai ficar positivo. Se eu multiplicar isso aqui, der negativo, fica negativo. Quando é voltando, muda o sinal. Então, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1, 14. Então, vou botar aqui embaixo. 14, certo? Agora eu vou multiplicar 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. Então, mais 3x. Veja que deu 3x positivo, então repetir. Agora a terceira diagonal secundária aqui, né? A gente pode pensar assim, ó. 1 vezes 5, 5. 5 vezes y, 5y. Permanece o mesmo sinal, positivo, 5y. Agora a gente vai fazer, ó, as diagonais secundárias. Voltando, certo? Então vamos começar por aqui. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. Como é voltando, muda o sinal. Se deu 15, fica menos 15. Agora a segunda voltando. 2 vezes 1, 2. 2 vezes y, 2y. Como é voltando, então ó, deu 2y positivo, mas é voltando, muda o sinal. Menos 2y. Por último, ó, 1 vezes 7, 7. 7 vezes x, 7x. Como é voltando, muda o sinal. Menos 7x. Iguala tudo isso igual a 0, né? Iguala tudo a 0. Então vamos lá. Aqui eu vou organizar a parte que tem x, certo? Primeiro, então eu tenho 3x para pagar. Pensa dessa forma. Você tem 3x para pagar e está devendo 7x. Pagou os 3, ainda fica devendo 4, né? Estava devendo 7, então negativo, menos 4x. Agora a parte com y. Procura a parte com y, tem essa, tem essa. 5y menos 2y, 3y, né? Ó, a parte positiva é maior, então é só fazer conta simples. 5 menos 2, 3. Então, mais 3y. E agora a parte, né, que tem termo independente, ou seja, sem x e sem y. Tem um 14 e tem um menos 15. Pensa o seguinte, você tem 14 e está devendo 15. Se você pagar 14, ainda fica devendo 1, né, dos 15. Então, está devendo negativo, menos 1. Tudo isso igual a 0. Certo? Só que, ó, percebe que essa parte aqui, ó, da frente do x está negativo. Geralmente vem positivo. Então, para você corrigir isso, se precisar, nas questões de marcar x, geralmente precisa. Vem sempre positivo, certo? Dificilmente isso aqui vem negativo. Então, você multiplica por menos 1. Que nada mais é do que alterar o sinal de tudinho. Certo? Então, ó, o que era menos 4x vai ficar 4x. O que é 3y vai ficar menos 3y. O que é menos 1 vai ficar mais 1. Igual a 0, né? Porque o 0 a gente não bota nem positivo nem negativo. Então, vai ficar aqui, ó. Essa é a equação geral da reta que passa pelos pontos. 4x menos 3y mais 1. Certo? Então, por essa aula a gente fica. Não se esqueçam de se inscrever no canal e divulgar para que outras pessoas também possam estudar.